paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos para mais um podcast. E o convidado de hoje é uma pessoa que nos conhecemos discutindo sobre o espinho da carne de Paulo, é o nosso amigo Jonathan Minzi. E nós vamos falar hoje um pouco sobre a história dele, né? Como todo primeiro convidado que vem no nosso programa, como nós estamos fazendo isso com a igreja, né? Para que todos nós possamos nos conhecer melhor e conhecer a história dos membros. Hoje nós vamos entrevistar o filho de Miriam e seu Valdenor, o Jonathan. Seja bem-vindo, fica à vontade. Obrigado. Então, quando eu recebi esse convite de você, Cleiton, eu fiquei animado, porque eu vi que é um trabalho importante para a comunhão da igreja, né? Eu vi que dá para conhecer melhor os irmãos através disso. Eu vi o podcast do Ednei, eu vi o podcast do Daniel, né? E quando eu fui vendo isso, eu comecei a reparar coisas, talvez até similaridades entre mim e eles, né? E eu fui vendo assim, poxa, isso aí é um projeto bacana, isso é um projeto interessante para que a igreja comece a criar uma comunhão, uma intimidade melhor entre si, né? Às vezes você começa a se identificar mais com irmãos que às vezes você nem conversava direito. Então, para começar, eu queria começar já te parabenizando por estar se dispondo a fazer essa obra, esse trabalho para Deus, né? É algo extremamente importante, né? Quando você faz algo inspirado pelo Espírito Santo para a igreja, isso com certeza traz frutos e com certeza eu creio que vai trazer frutos nesse ministério também. Amém. E eu quero que você conte um pouco da sua história, né? Você nasceu no berço evangélico, você vem de uma igreja já centenária no nosso país, que é a Assembleia de Deus. Ministério Madureira ou Belém? Madureira. E aí eu queria que você contasse um pouco da sua história, da sua trajetória até o Jonathan de hoje. Então, eu comecei desde criança, né? Eu fui criado na Assembleia. Minha mãe veio de uma infância, né, de uma adolescência na Assembleia, e eu acabei adquirindo isso quando eu nasci porque ela me levou junto. Aí eu fui criado ali, aí eu passei por aquela famosa fase rebelde, né, que todo mundo, acho que creio que em algum momento da vida passou, da sua vida espiritual passou. Quando eu fui ficando adolescente, eu tive algumas fases na minha vida rebeldes. Quando eu fui ficando adolescente, eu me afastei um pouco, né? E aí eu ficava naquela coisa, se afasta, volta, quando eu era adolescente, né? Ali entre os meus 16, 17, 18 anos. Aí logo após isso, com 20 anos, eu me firmei verdadeiramente na Assembleia. E foi algo muito incrível quando eu realmente me firmei ali. Porque quando eu me firmei, a chamada que Deus tinha para a minha vida, o ministério que Deus tinha para a minha vida se desenvolveu muito rápido. Em questão ali de 1 ano e meio, eu já estava começando a ter oportunidades, a pregar na igreja, já fui levado a auxiliar, né, ou seja, lá é chamado de obreiro, já fui levado a auxiliar a obreiro e comecei até mesmo a ter agendas, convites, comecei a receber convites para pregar fora, tudo mais. Eu peguei uma fase muito gostosa ali com o Espírito Santo de Deus, porque eu me doava mesmo, né, eu me doava. E como eu não estava empregado naquela época, porque eu fui militar, certo? Como o Daniel também foi. Sim. Eu fui militar, e quando chegou ali nos meus, acho que 23 anos, acabou o meu tempo de servir, e eu tive que sair de lá, né? Então, dos 20 para os 23 ali, dos 23 em diante, eu tinha um tempo mais disponível, né? E aí eu me doava muito na obra, e era algo muito gostoso. Aí foi que veio as decepções, né? Por quê? Porque quando você está na igreja, que você tem uma obra com o Senhor e tudo mais, que você é empenhado, o inimigo ele vai querer te bater, ele vai querer te minar, te prejudicar para tentar acabar com a sua fé mesmo. Ele vai bater do jeito que ele tiver que bater, na forma, em todos os lugares inimagináveis que você puder, que ele vai investir, imaginar que ele vai investir, ele vai investir. E ele investiu, e ele começou a investir ali na minha vida por muitos anos. Que nem eu, quando eu fiquei desempregado, eu fiquei 2 anos desempregado. Né? Minto, acho que não foi com 23 que eu saí do exército, foi com 22 que eu fiquei 2 anos desempregado. Logo depois eu entrei na Uber, enfim.
Eu fiquei 2 anos desempregado e aquilo ali começou a me consumir. Porque uma coisa é você ficar 6 meses, 1 ano. Aí já pensou você ficar 2 anos desempregado? E você fazendo a obra? É que chega uma hora que se torna difícil, né? As pessoas começam a acreditar no nosso trabalho dentro da igreja, só que isso parece que um prazo de validade, né? Isso parece que tem um momento, tipo, 3 meses, não, legal, ele está se dedicando à obra. 4 meses, não, legal, ele está se dedicando à obra. 5 meses, aí, peraí, eu acho que o irmão já está, entendeu, querendo se encostar, não é legal. Aí começa a palavra, o homem é digno do seu salário, e não sei o quê. E aí a família meio que também já não ajuda muito, parece que... Isso é incrível, né? Eu passei um pouco por isso, e por isso eu entendo. Mas eu acho que a igreja deveria trabalhar um pouco melhor isso. Pode continuar, fica à vontade. Sim, eu concordo com você. Essa é uma parte a ser trabalhada dentro da igreja. Por quê? Porque muitas das vezes tem pessoas, e isso foi... Eu estava conversando com a minha mãe sobre isso esses dias. E ela me deu um testemunho disso. Que tem pessoas que estão passando por um processo e não adianta a gente querer meter a nossa mão, porque é o processo que Deus chamou para a vida daquela pessoa para amadurecer ela espiritualmente, por mais duro que isso pareça, né? Por mais duro que pareça, que nem ela estava me dando um exemplo de uma pessoa que estava desempregada há muito tempo, e aí o pastor da igreja daquele irmão quis ajudar ele, né? Ele tinha uma empresa, quis ajudar ele empregando o irmão naquela empresa. O irmão está há muito tempo desempregado, vou dar um trabalho para o irmão, né? E Deus falou para ele, não mexe, não toca. E aí ele foi lá e mesmo assim falou, acho que é coisa na minha cabeça, deu trabalho para o irmão, faliu a empresa. Então, a gente tem que trabalhar isso na cabeça da igreja, tem que saber diferenciar. A pessoa está encostada, você vê a pessoa sem interesse nenhum de trabalhar, ou é algo que Deus está trabalhando na vida dela. E eu passei por esse processo e exatamente como você falou, tanto dentro da igreja, quanto em casa, você começa a não ser mais compreendido. Seus pais viram para você e começam a falar, alguma coisa tem de errado, não é possível. Né? Eu vou com você entregar esse currículo aí, porque você está fazendo alguma coisa errada, você tem que acordar mais cedo, sei lá, pelo amor de Deus. E não é o tempo que você teria que passar ali realmente, né? E aconteceu dessa maneira. Aí eu comecei a me sentir tão frustrado ali comigo mesmo, com as pessoas, comigo mesmo, até dentro de casa, que eu comecei a me entristecer. E o que o inimigo começou a soprar no meu ouvido? Ele começou a soprar no meu ouvido que o que eu estava fazendo não adiantava de nada. Tipo assim, você trabalha para Deus, faz, mas você não tem um retorno de nada disso na sua vida. Está desempregado, todo mundo te julga. Foi um dos motivos do meu término. A gente estava conversando antes, foi um dos motivos do meu término com a minha atual futura esposa, né? Que naquela época eu me sentia muito mal também de não poder ter um relacionamento decente com a pessoa, porque o que se espera num relacionamento? A pessoa sempre espera que o homem chame para sair, que o homem vá lá, compre aliança, dê aliança, planeje, faça, aconteça, enfim. E naquela época eu não tinha absolutamente condições nenhuma disso. Eu não tinha condição de chamar para tomar um sorvete. Ainda mais quando é cristão, né? Que a gente come em dobro, então... O cristão come em dobro, meu filho, aí piora o negócio. É verdade. Mas deixa eu, assim, só para mim te fazer uma pergunta. Esse processo de transição, e eu quero que você explique ele um pouco melhor, assim, porque eu acho isso muito importante. Aqui é tudo feito assim, ao vivo, então às vezes muda um pouco o roteiro. Esse processo de transição que você passou, ele mudou algo hoje na sua vida que você enfrentaria diferente? Mudou. Eu acho que foi importantíssimo. E eu vou te explicar o porquê. Esse processo de transição na minha vida foi importante porque eu passei por uma grande dificuldade, certo? E essa grande dificuldade me levou à desistência. O inimigo começou a minar a minha mente, eu comecei a me esfriar espiritualmente. De repente eu estava orando menos, lendo menos a palavra, comecei a rejeitar convites de pregação, comecei a frequentar menos os cultos. Quando fui ver, estava suscetível ao pecado, pequei, caí. E quando caí, não consegui mais retornar. Às vezes eu ia num culto ou outro, mas retornar mesmo eu não consegui mais. E aí eu me afastei definitivamente. E esse processo foi importante por quê? Porque agora eu voltei, certo?
Eu voltei em janeiro do ano passado para esse ministério, que é uma bênção na minha vida, né? Eu sinto a presença de Deus aqui dentro com uma facilidade que eu não sentia na minha antiga congregação. Eu não sentia. Aqui dentro parece que a conexão, o envolvimento dos membros pela busca do Espírito traz o Espírito com mais facilidade. Ele se achega mais fácil. Ele olha e fala assim, me sinto mais confortável aqui, e vem mais fácil. E isso me tocou muito, né? Começo desse ano, eu achei que eu não iria vir. Eu estava assim, numa fase de começar a deixar as coisas do mundo para trás, mesmo sem estar vindo na igreja, e estava vindo na minha cabeça de começar a ser mais grato, sabe? Eu estava no mundo, mas estava vindo na minha cabeça de começar a ser mais grato. Eu tenho um carro, eu trabalho de Uber, às vezes tem dias que eu tiro muito bem, e o que eu estou fazendo, né? Eu reclamei tanto com Deus lá 2 anos atrás, que eu não tinha emprego, que eu não tinha nada, né, que eu andava a pé, que isso e aquilo. Hoje eu tenho carro, eu trabalho, eu ganho bem, né, eu faço o meu horário, eu tenho total desprendimento, mas o que eu estou fazendo, né? Como eu estou sendo ingrato com Deus? E eu comecei a ver na minha cabeça esse sentimento de agradecimento. E coincidentemente a Gisele foi lá e me fez um convite nessa mesma época, no mês de janeiro, né? Eu ainda pensei, falei, não vou ir, né? Porque tem uma ex lá na igreja e tal. Eu falei, vai que as pessoas pensem que eu estou indo lá para buscar a pessoa e tal. Mas quando o Espírito Santo te pega, é outra coisa. Porque aquilo começou a me incomodar de tal maneira na minha casa, que aí quando eu fui ver, eu comecei a olhar uma roupa para ir. Quando eu fui ver, estava tomando banho. Quando eu fui ver, eu estava aqui dentro dessa igreja. E logo nesse primeiro dia, Deus falou poderosamente comigo. E o Espírito Santo de Deus me tocou poderosamente. Eu não senti o Espírito Santo de Deus há 2 anos. Nossa. E no primeiro dia que eu vim, eu senti a presença de Deus de uma maneira assim que esquentou meu coração. E aí, como você bem viu, né, eu comecei a me firmar, comecei a vir, né, comecei a me desenvolver aqui dentro. Só que, aonde vai entrar a importância do processo que eu passei? As coisas entraram nesse ano de pandemia. Né? Sim. Quando entrou nesse ano de pandemia, isso prejudicou muito a minha vida financeira. Até porque você sobrevive de algo. Eu sobrevivo de movimentação, né? Quando não tem movimentação, eu não tenho serviço. Como cortou tudo, isso prejudicou extremamente minha vida financeira. Eu tinha planos de fazer troca de carro para continuar trabalhando no ano passado, no começo do ano passado. Então eu fiquei praticamente o ano passado todinho parado. Aonde entra a importância do processo? Se eu não tivesse passado por tudo aquilo, se eu não tivesse sido calejado lá, 2 anos atrás, quando eu desisti a primeira vez, eu teria desistido agora. Aí, porque eu passei um ano inteiro de dificuldade. E recebendo promessa de casamento, promessa de que tudo vai dar certo. E é incrível como Deus espera a gente estar no deserto para começar a falar certo tipo de coisa. Para começar a falar certo tipo de coisa. E às vezes aquilo vai de total desencontro com a sua situação. E isso gera um choque, um conflito dentro de você. Certo? Então, se eu não tivesse passado por aquele processo, eu teria desistido, porque eu passei um ano inteiro em dificuldade. E as coisas, para ser sincero, ainda não estão como eu gostaria, não melhoraram ainda. Eu estou a passos, né? E eu aprendi, o que eu aprendi com esse processo? Que Deus, ele entra na hora certa. Eu até sinto a presença de Deus aqui, porque foi algo que me marcou muito. Deus, ele entra na hora certa, porque 6 meses depois de eu desistir, ele entrou com a providência na minha vida, lá 2 anos atrás. Porque ele é fiel, o que ele falou que ia fazer, ele faz. É verdade. Independente de você estar ali merecendo aquilo ou não. Se ele prometeu, se ele falou, eu vou fazer, se ele não colocou uma condição em cima disso, seja assim que eu vou fazer. Se ele só falou, eu vou fazer, ele faz, porque ele não é um menino. E ele fez. 6 meses depois, eu desisti da presença de Deus, comecei a pecar, me afastei. 6 meses depois, ele cumpriu as promessas, liberou o dinheiro que estava retido de uma antiga firma, eu comprei um carro, comecei a trabalhar de Uber. Às vezes as pessoas falam, Uber, meu primeiro mês como Uber, 2 anos atrás, eu ganhei R$4.000. Nunca tinha tirado esse dinheiro na minha vida.
Nem quando eu era do exército, em área nenhuma na minha vida, eu nunca tinha tirado esse dinheiro. Eu tirei R$4.000 livres. Não sabia nem o que fazer com aquilo. É pra gente entender a condição de Deus, né? O quanto Deus é incrível. Eu costumo falar para as pessoas acham que deserto é o lugar que você vai, porque é um lugar árido, é um lugar difícil. A gente pensa logo no quê? No lugar que só tem areia, sol, que não tem outra coisa. Só que assim, o deserto ele é lugar de construção. Por quê? Porque nós estamos só. É o que você falou. Se você não tivesse passado por aquele período, você não enfrentaria hoje. A mesma coisa aconteceu comigo. Eu tomei uma decisão da minha vida. Eu tomei uma decisão que eu disse assim, eu vou abrir mão desse emprego porque eu quero viver os sonhos de Deus. Isso aqui é um sonho de Deus na minha vida. Entendeu? Deus falou para mim que o que eu profetizasse, sendo dentro daquilo que Ele tem para mim, aconteceria. Que ele já colocou autoridade nas minhas mãos para viver muitas coisas. Hoje eu sou evangelista na igreja, eu tenho apenas 30 anos de idade, eu fui ungido aos 27 ou 28 anos, agora eu não lembro, 27 anos. E sabe, tudo isso é um processo que você vive dentro do que Deus tem para você. E eu vivi isso porque uma vez o pastor falou para mim, cara, abandona esse emprego, eu era adolescente, abandona esse emprego. Olha só, você vai, tipo, era recém-casado, você vai deixar sua família se destruir por causa de um emprego, sabe? Que eu trabalhava com algo que... Eu trabalhava porque eu precisava daquele dinheiro. Porque a gente tem essa ideia de eu preciso desse dinheiro para sustentar minha família. Quando com Deus não se vive dessa forma. E aí hoje eu fui construído por aquilo que eu aprendi com esse pastor. Sabe? E aí o que você fala vem de encontro com isso. Então, o deserto, na verdade, serve para a gente aprender quem a gente é. O deserto, na verdade, serve para Deus colocar a gente num lugar onde não tem como ninguém falar com a gente para a gente poder ouvir a voz dele. O deserto é totalmente diferente do que as pessoas pensam. Porque às vezes você está no meio de uma multidão e você não escuta a voz de Deus. E aí Deus te coloca no deserto e não tem ninguém. Todo mundo te aponta, todo mundo fala. E tudo aquilo é permissão de Deus. E aí você começa a viver sozinho. E Deus fala o que na Bíblia? Fecha a porta do teu quarto e ora, que o Deus do secreto vai estar lá. E é dessa forma. Pode continuar, fica à vontade. É interessante, né? Porque justamente o deserto é o local do secreto. É o local que Deus nos chama para o secreto, né? Por exemplo, eu estou tirando muita lição, tanto das coisas que eu já passei, como eu continuo passando. Né? Porque, como eu disse para você, se eu não tivesse passado, eu teria desistido. Mas hoje, como eu vejo isso? Eu vejo da seguinte forma: Deus está me forjando, da mesma maneira que Ele estava me forjando lá atrás. E se eu desistisse, se eu fosse parar, ia acontecer a mesma coisa. Eu ia me afastar de Deus de novo, Ele ia continuar honrando os seus propósitos, porque Ele é Deus, o que Ele fala, Ele faz, mas eu ia ter perdido a presença dEle, e se eu fosse voltar lá para frente de novo, eu ia ter que passar por outro processo de quebrantamento de novo, para aprender de novo. Então, o que eu entendo agora? Eu entendo que o deserto, ele tem um tempo determinado na vida da pessoa. Assim como teve um tempo determinado lá atrás, se eu estou passando uma prova agora, também tem um tempo determinado daqui a pouco para se findar. E se você desistir antes desse processo se findar, a única coisa que você vai fazer na sua vida é retroceder e ter que passar tudo aquilo de novo. Exatamente. E ter que passar todo aquele ensinamento de novo. Então, o que eu entendo? Eu entendo que o deserto é escola, é necessário na vida do cristão, que a pessoa passe por esse ensinamento, passe por esse aprendizado, e eu entendo que ele vai nos ensinar a agir ministerialmente depois. Porque, por exemplo, se um dia futuramente, seja lá daqui a 5 ou 10 anos, o Senhor me levar a um cargo, por exemplo, de pastor, de administrador de um templo, de uma igreja, como eu vou chegar para um membro e vou falar para aquele membro, não desista, se eu desistir? Como eu vou chegar para um membro e vou ter moral para falar para ele que ele tem que aguentar, que ele tem que passar a prova, que ele tem que passar, se eu nunca passei? Se eu não passei o deserto, se eu não passei pela prova, se eu não passei pela dificuldade, qual a moral que eu tenho para falar para uma pessoa, para subir em cima do púlpito e lançar uma pregação sobre não desistir?
Então, o deserto, ele é um lugar que ele propiciona a pessoa um aprendizado para ela saber lidar consigo mesmo e com as outras pessoas também posteriormente. Porque quando Deus ele aperta muito uma pessoa, é porque ele tem algo na vida dela. É porque ele quer exercer algo na vida dela e aquilo futuramente será um testemunho. E ela terá que usar aquilo de aprendizado para lidar com outras pessoas também. Então, hoje o deserto na minha vida, ele simboliza isso. Ele simboliza um aprendizado para saber lidar comigo mesmo e saber lidar com o meu próximo. Agora eu tenho moral para subir num púlpito e falar, não desista. Entende? A gente viveu isso para poder falar para as outras pessoas, né? E aí deixa eu te fazer uma pergunta. O que isso construiu na sua vida? O que isso fez você hoje? O Jonathan de hoje, quanto à vida com Deus, e o Jonathan que tinha 20 anos e decidiu abandonar a sua vida com Cristo. O que isso construiu, o que isso te fez e o que você vai levar para a sua vida hoje e para futuramente casado? Fibra. Todo o meu processo, ele construiu em mim uma fibra espiritual. Através do que eu passei, como eu disse para você, hoje em dia eu tenho uma firmeza para olhar para a situação e falar, eu não vou parar. Entendi. O sangue pode dar na canela, mas eu não vou parar. Porque eu sei que há um Deus comigo, que Ele está me ensinando e que isso vai passar tranquilamente. Então, todo o meu processo, a palavra que resume o meu processo, para mim, é fibra espiritual. É uma pessoa que eu estou me fortalecendo espiritualmente através de tudo que eu passei. Eu me sinto fortalecido, eu me sinto estimulado a continuar caminhando com Cristo e não parar e não desistir por nada. Nem no meu casamento, quando eu estiver lá na frente, que eu estiver casado, que passar algum porém, algum problema, alguma coisa, também eu vou saber que o Senhor também vai estar ali na situação e dará a sua devida solução no seu tempo necessário. Então me ensinou a lidar com os meus problemas, a ter uma força espiritual maior, né? E futuramente também oferecer essa força a outras pessoas, até dentro da minha casa mesmo, para minha futura esposa também. Entendeu? E aí eu queria que você concluísse para a gente encerrar aqui o nosso papo, né? Que foi muito bom, gostei muito, queria ficar muito mais tempo, mas hoje apesar da gente estar gravando, hoje é uma terça-feira, tem daqui a pouco aula, o professor já chegou, daqui a pouco ele me pega se eu demorar muito aqui e atrapalhar tudo. E vem cá, Leocádio, vem aqui. Ele é o próximo aí que vou convidar, então já vai orando aí para Deus poder abençoar esse vaso aqui, ó. Nosso próximo convidado aí para poder estar gravando com a gente, contar um pouco da sua história, amém? Amém. Que Deus abençoe, viu? Amém, vai ser bênção. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Beijando o coração do Jonathan. Benção, meu querido. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, Vaso. Fica com Deus. Então, conta um pouco pra gente o momento que Deus entrou na sua vida e disse assim, hoje Deus me transformou e agora eu sou um novo homem, agora eu quero viver as coisas espirituais. Porque assim, por mais que a gente tenha... Eu não, né? Que eu não nasci na igreja, mas você nasceu na igreja, foi caminhando com Cristo. Tem um momento que você vira e fala assim, hoje eu encontrei, hoje eu sou um homem que recebi o Espírito Santo e vou começar a produzir frutos, e vou começar a trabalhar na obra de verdade. Hoje eu entendo o que Deus significa para mim, sabe? Aquele momento que mudou a sua vida para você ter essa fibra que você disse. Quando eu estava no mundo, que a Gisele me fez o convite, que eu comecei a frequentar os cultos e a voltar para Cristo, eu comecei a me questionar a mim mesmo sobre a vida que eu estava levando. Eu comecei a olhar para mim mesmo e eu comecei a falar, meu Deus, essa não eram as orações que eu fazia quando eu era adolescente. Não foi a vida que eu tinha pedido para o Senhor. Que vida é essa que eu estou levando? O que eu tinha pedido para o Senhor era algo totalmente diferente. Eu tinha pedido para o Senhor para eu ser um homem íntegro, para eu ter uma vida íntegra, para eu ter uma família na Tua presença, estabilizada com o Senhor. E hoje em dia eu fico à mercê do pecado, à mercê da minha carne, e depois eu chego na minha casa e aquilo não acrescentou em nada na minha vida. Eu estou vazio. Eu estou vazio
de mim, do Senhor, de tudo. Eu sou uma pessoa oca, que vive para satisfazer o seu momento e depois está só. Está com o coração quebrado, o coração aflito, contrito, não tem ninguém ali por mim para curar essa dor no meu coração. E eu estou oco. E eu falei, eu não quero mais ser oco. Eu não quero mais ser oco. Eu quero aqueles sonhos que eu tinha tido com o Senhor lá atrás. Eu quero aquilo. Eu quero, quando eu comecei a voltar para os cultos, eu falei, eu quero aquela presença que eu tinha de novo na minha vida. Quando eu pulava no Espírito Santo e dava glória e saltava, sabe? Aquilo me enchia por dentro, enchia o meu coração. Eu quero subir em cima do púlpito de novo e fazer o que eu fazia antes para o Senhor. Eu quero voltar a sentir a sua presença em momentos simples dentro do meu quarto. Eu falei, eu quero deixar de ser oco. E eu quero ser cheio de Ti. Nesse dia, foi que me deu um gatilho. Um interruptor se desligou para mim. Se desligou do mundo para mim e se ligou para Deus. E ali eu comecei a perceber que eu tinha que retornar com pressa e fazer tudo que Deus me chamou para fazer com pressa, né? E eu comecei a mudar a minha vida, a mudar os meus hábitos, continuo mudando a minha vida, continuo mudando os meus hábitos. Se engana quem pensa que o convertimento ele é de uma vez só e a pessoa nunca vai ter mais nada para mudar. Não, todo dia você vai ter alguma coisa para mudar. Entende? Então, foi isso, foi nesse momento, quando eu me toquei que sem Deus eu era oco. Fala para mim um versículo que descreve a sua vida. Abacuque, ainda que a figueira não floresça. Tá aqui. Pode ler, fica à vontade. Aqui. Abacuque 3,17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Muito obrigado, Varão, por ter aceitado o convite, por ter vindo. Eu fico muito feliz por esse nosso papo, por essa nossa conversa que dava para levar muito mais além. Eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Muito obrigado pela força que vocês dão. Eu quero que você deixe o comentário, sabe? Dizendo o que você achou do vídeo, se você está gostando dessa série que nós estamos fazendo. E quero dizer para você, a oração ela pode mudar a nossa vida. Perceba o que o irmão falou pra gente. Quando ele decidiu mudar a vida dele, ele foi falar com Deus. Isso nada mais é do que oração. Isso pode mudar a nossa vida, isso pode mudar quem somos. Isso nos ajuda e nos dá força para poder seguir em frente todos os dias. Então eu quero agradecer a vocês, que Deus abençoe. Muito obrigado por todo o apoio que vocês estão nos dando. Vou deixar aqui mais uma vez o canal do Luciano na descrição, ele que está ajudando a gente a produzir tudo isso. Também quero agradecer a ele, que Deus te abençoe. Muito obrigado por sempre estar apoiando e ajudando a gente. E logo mais teremos outro convidado. Vamos tentar colocar o vídeo semanalmente, todas as sextas-feiras, 20 horas. Se não conseguimos, peço para vocês desculpa, porque é muito difícil. Todos nós trabalhamos, todos nós temos uma vida fora disso aqui, né? A gente não sobrevive disso. Mas eu quero agradecer a todos vocês e estamos tentando melhorar a qualidade dos vídeos, dos áudios, para ficar mais confortável para vocês. Que Deus abençoe, um beijo no coração de todos, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.